trabalhando fortemente para aprimorar os termos do acordo Mercosul, União Europeia, e espera assinar o documento neste ano, possivelmente ainda no primeiro semestre. A afirmação foi feita pelo secretário executivo Márcio Elias Rosa, o segundo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que está em Lisboa, acompanhando o presidente Lula em sua primeira viagem à Europa. Portugal é um aliado importante na discussão em torno do acordo União Europeia-Mercosul, porque o Brasil pode ser, para Portugal, uma porta de entrada para a América do Sul, como Portugal pode ser para o Brasil uma porta de entrada para a União Europeia. E já há uma relação amistosa, parceira, há muito tempo, muito embora a corrente de comércio seja baixa, né? De 5,3 bilhões de dólares ao ano. E as exportações, no caso do Brasil, superam muito as importações. A gente tem um saldo de aproximadamente 3,3 bilhões, não é? Portugal é um aliado importante. Em relação a Portugal, o secretário ressaltou que o destaque é a parceria no setor aeronáutico e também no setor de energia renovável. E após, vamos ouvi-lo? Aqui em Portugal, já tentando antecipar, né, eventuais perguntas, a discussão, é óbvio, passa por uma parceria muito profícua no setor aeronáutico, né, com a Embraer. Uma parceria que já deu certo. Na segunda-feira, amanhã, o presidente Lula fará uma visita e deve ter algum anúncio, né, relativo a isso. Passa necessariamente por discussão em torno de biodiversidade e de biorefinarias. Portugal tem uma legislação que é de 2017, um plano nacional de biorefinarias que nos interessa no campo da energia renovável, e nós desejamos fazer a expansão, obviamente, no uso de energia solar e eólica. Diogo Schelp, você falava dessa importância justamente aí para o país, e lembrando que o Márcio Elias Rosa, ele foi procurador-geral de Justiça aqui de São Paulo. Hoje ele ocupa então a segunda posição no Ministério da Indústria e Comércio, ele foi, à época inclusive, ele foi reconduzido a esse cargo pelo então governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo. Schelp. Pois é, essa questão do acordo União Europeia-Mercosul é realmente uma pena, né, que não tenha sido concretizada no ano passado, no governo anterior, porque de fato era algo que vinha sendo negociado há muitos anos. Foi um nó que foi desatado no governo Michel Temer, mérito do governo Michel Temer, que foi criticado em tantas outras questões, e que foi finalmente assinado, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu apresentar aquilo, algo que foi negociado no governo anterior, mas apresentou aquilo como um mérito do seu governo, como uma conquista do seu governo. Mas infelizmente, né, por uma questão até de política ambiental, não foi em frente. O que ocorria? A Alemanha pressionou bastante a França para assinar o acordo, a França de Emmanuel Macron. Havia, obviamente, uma resistência por parte da França por causa do protecionismo agrícola de fechar acordo com o Mercosul, que, obviamente, tem aí 2 ou 3 países muito fortes na agropecuária. E, obviamente, quando começaram a ocorrer aquelas discussões todas, aqueles embates, inclusive entre Bolsonaro e Macron, sobre a questão ambiental, sobre a questão da proteção da Amazônia, a França usou esse episódio e conseguiu disseminar isso também entre outros países da União Europeia, para justamente usar como justificativa para emperrar o acordo. Então, o que se queria, o que a União Europeia queria? Que o Brasil fosse incluído no acordo, compromissos do Brasil e dos seus sócios no Mercosul na questão ambiental como condição para que o acordo realmente fosse aprovado pelos parlamentos dos países e fosse colocado em prática. Então, esse agora é o nó que o governo Lula tenta desatar. Infelizmente, as declarações de Lula recentes em relação a um tema muito sensível para a Europa, que é a guerra na Ucrânia, não ajudaram nesse sentido. Mas não é algo perdido, ainda há chance nesse tema. Na questão socioambiental, por exemplo, que são essas exigências colocadas, o governo brasileiro diz que no tema trabalhista isso já está resolvido, o Brasil já cumpre os requisitos e que ainda é preciso ajustar aí
as exigências ambientais que são feitas. Mas isso é preciso tomar com muito cuidado também, para não engessar o Brasil demasiadamente. Sem dúvida. E após o presidente